nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado de Deus, bom dia. Hoje, domingo, solenidade de Pentecostes, o dia em que Jesus cumpre sua promessa. Quando ele ressuscitou, ele disse: eu vou para o Pai, mas mandarei o Espírito Santo Paráclito, que vai ficar com vocês. Neste lugar, no cenáculo, na casa que eles estavam, Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa, estava também com os discípulos, que ela seguiu os discípulos. E o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos e veio também sobre Maria, que estava lá com eles. O Evangelho de hoje é João 20, do 19 ao 23. Diz assim: ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechada por medo do judeu as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Este domingo completa exatamente 50 dias da ressurreição. Por isso que é Pentecoste, Penta de 50. Tá? Jesus entrou, a casa estava toda fechada, mas ele pôs no meio do discípulo e disse: a paz esteja convosco. Depois de dizer essas palavras, mostrou os lados, as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou-lhes sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus entrou naqueles apóstolos, discípulos e também nós hoje. Mas vamos entender um pouco. O Espírito de Deus não já existia há muito tempo. O Espírito de Deus existia desde o começo, desde Abraão. Tá? Mas esse que nós celebramos aqui na festa do Pentecostes é o Paráclito, o Espírito prometido por Jesus. Quando ele disse: eu vou, mas mandarei o Espírito Santo Paráclito. E qual a diferença do Espírito Santo para Jesus? Claro que Jesus é um, Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Então, essas denominações foi para situá-lo no tempo. Primeiro Deus, o Pai, depois Jesus, naqueles 30 anos, e mandou depois o Espírito Santo. Mas qual a grande diferença desses três? Primeiro Deus, o Pai que ninguém nunca viu. Moisés subia no monte, viu ao Pai, mas viu com os olhos do coração. O Pai falava através de trovões, de relâmpagos, dessas coisas, de sinais. O Pai falava em sinais. Depois veio Jesus, que deixou-se ser visto. Jesus encarnou, viveu no meio de nós como um homem. Era um homem 100% homem, 100% Deus. Ele era igual em tudo, menos no pecado. E depois ele manda o Espírito Santo. Qual é a grande diferença do Espírito Santo para esses dois? Primeiro o Pai, como eu disse, falar com Moisés, mas por meio de sinais. Depois Jesus, que encarnou, viveu 33 anos no meio de nós, como humano, como gente. E depois ele mandou o Paráclito, o Espírito Santo. Qual a diferença do Paráclito para esses dois? Para o Jesus, principalmente. O Paráclito ninguém vê, mas temos certeza que desde o Pentecostes que ele está dentro do nosso coração. O Espírito Santo, que é Deus e que é Jesus,
está morando dentro do coração. Então, quem está agora governando é o Espírito Santo. A grande diferença também é que Jesus só estava num lugar, só numa região, fisicamente, é claro. E o Espírito Santo não. O Espírito Santo está em todos os lugares, no mesmo tempo, no coração de todo mundo, na mesma hora. Tá? Então, o Espírito Santo mora dentro do nosso coração. E o que nós precisamos fazer? Já falei isso várias vezes, muitas vezes, vou continuar falando. O Espírito Santo precisa de um coração puro, precisa de um coração limpo. É esse dia de Pentecostes que Jesus diz no Evangelho: recebei o Espírito Santo, e até para a mãe dele também, o Espírito Santo entrou realmente no coração de cada um. E daí vem entrando em nós também, desde o nosso batismo, que ele entra no nosso coração. Mas para ele ficar nesse coração, ele precisa encontrar um coração limpo. Por isso que batiza criança, porque o coração está limpo e Jesus entra com facilidade. E nós adultos, como é que funciona? Precisamos limpar o nosso coração. O Espírito Santo jamais vai morar num coração cheio de mágoa, num coração cheio de ódio, num coração cheio de inveja, cheio de lacraia, treco velho que não presta para nada. Ele não vai morar sobre isso. E qual a nossa grande sacada? Fazer uma faxina no coração. Uma faxina séria, para que nesse Pentecostes Jesus veio e deu o Espírito Santo para cada um de nós a recebamos de coração. Uma faxina. Se você tem raiva de alguém, vai fazer as pazes com ele. É tão bom quando você tem uma mágoa que vai e faz as pazes. Se o outro aceitar a paz, muito bem. Se não aceitar, não tem problema nenhum. Para você é a mesma coisa, é a mesma coisa. O importante é você fazer a paz com ele. Se ele não aceita, é um problema dele. Tá? Então, quando ele diz receber o Espírito Santo, aquele 12 com a Maria, né? Com a mãe dele, que o Júlio tinha saído, mas a Maria estava. Muito tempo depois que entrou o Matias. Então, ele sabia que aqueles corações daquele povo estava limpo, que fui ele que limpou, fui ele que esteve com ele, fui ele que evangelizou. Não dá para ele morar num coração que rouba, que adultera, que mente, que bebe, que fuma, que enche o coração de droga, de fumaça, de tudo. Ele não vai ficar, não vai, mas fica ansioso para voltar, esperando que você limpe. Então, irmão, faça uma limpeza, uma faxina geral. Chama alguém para ajudar na faxina. Diz, Diaco, como é que eu vou fazer isso? Chama alguém. Você elege na sua vida um diretor espiritual, uma pessoa que você confie. O ideal é que seja um padre, mas os padres são tão ocupados que não tem tempo. Mas você acha assim, uma pessoa mais idosa, um ministro da Eucaristia, seu pai, a sua mãe, pode ser, até um filho, quem sabe. Um amigo seu que seja disponível, procura e diz: quer ser meu diretor espiritual? Ele vai dizer que quer. Aí você conversa com ele periodicamente, uma vez por mês, de 6 meses. O meu, por exemplo, está com mais de um ano que eu não converso com o meu diretor espiritual, né? Porque é um padre que é muito ocupado, mas eu estou ansioso para ir conversar com ele. A conversa que você faz com o diretor espiritual não é se confessando, não. É uma confissão, claro que é, mas não tem absolvição, porque o diretor espiritual muitas vezes pode ser que não seja um padre, não dá absolvição. Mas ao você contar aquele que está incomodando, você se limpa dele também. Você se limpa, mesmo não tendo o perdão de Deus, mas Deus perdoa porque você teve coragem de contar para alguém. Não precisa que o outro peça. Por isso que ele disse: todos aqueles que perdoaram os pecados serão perdoados, os que não perdoados serão retidos. Mesmo você não sendo um padre, um sacerdote para dar a absolvição, mas se ele contar um problema e você acolher e rezar por ele, dar uma bênção, Deus acolhe também esse pecado, Deus também perdoa esse pecado, porque você está contando para um irmão, para
igual a você, tá? Então, irmão, façamos isso, que o nosso coração fica limpo, e nesse Pentecostes Jesus veio para morar nele. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha um abençoado dia.